Carla Zambelli está desesperada para não ser presa, então ela tem pedido de forma bem patética para o Alexandre de Moraes ter clemência e não aprender, porque o Walter Delgatti está simplesmente destruindo a parlamentar com as informações que ele tem trazido para a Polícia Federal. Ele disse que a Carla Zambelli solicitou o endereço do Alexandre de Moraes. Para que ela queria o endereço do Alexandre de Moraes? E ela veio com uma desculpa dizendo que ela pediu o endereço para que a mãe pudesse escrever uma carta para o Moraes. Olha só que coisa mais bonita. Isso tudo é desespero da Carla Zambelli. Ou será que é verdade? Você vai colocar nos comentários? Essa desculpa de Carla Zambelli sobre a carta da mãe é verdade ou é apenas medo e desespero da prisão? Deixe seu like se você concorda comigo e está vendo Zambelli desesperada e se inscreva no canal. Essa informação sobre a carta da Zambelli, o pedido do endereço do Alexandre de Moraes, foi trazida para nós pelo próprio Walter Delgatti, que disse em depoimento à Polícia Federal que a deputada Carla Zambelli solicitou a ele o endereço do Alexandre de Moraes. Quando essa informação surgiu no início da semana, Zambelli e sua defesa negaram tudo. Falaram que o Walter Delgatti é um criminoso, é um invasor de privacidade, várias coisas do tipo. Só que depois foi sabido que 2 áudios da Zambelli foram enviados ao Walter Delgatti solicitando o endereço do Moraes. Ela não cita diretamente o Alexandre de Moraes, porém o Walter Delgatti afirmou à Polícia Federal que sim, ela estava querendo os endereços do Alexandre de Moraes. E depois de ter negado tudo, a Carla Zambelli teve que vir a público para explicar. E explicou de uma forma muito esfarrapada e particularmente eu achei ridícula. Ela disse que a mãe dela, a dona Zambelli, queria o endereço do Moraes para enviar uma carta. Uma carta para o ministro. Ela não poderia fazer isso para o Supremo, não. Ela não poderia mandar para o Supremo, porque seria estranho, segundo palavras da Zambelli. Não poderia enviar um e-mail, não, a mãe queria enviar uma carta. Uma desculpa simplesmente esfarrapada. Esses áudios vão ser entregues nos próximos dias à Polícia Federal e nenhuma reportagem teve acesso a eles. Só que o hacker está simplesmente destruindo a Carla Zambelli, pessoal. Destruindo. Porque ela mesma solicitou os serviços do hacker, do Delgatti. O que ela esperava? Não sei. Não sei o que passou na cabeça de Carla Zambelli. Carla Zambelli tem uma cabeça muito deturpada, né? Primeiro ela era esquerdista, feminista, depois ela se voltou contra, aí depois começou a ser bolsonarista, foi com o Sérgio Moro, abandona Moro, vai atrás de Bolsonaro, corre segurando uma pistola na mão na Avenida Paulista. Uma coisa simplesmente, a cabeça de Zambelli deve ser algo que eu tenho simplesmente pena dela por pensamentos tão conflitantes que passam na cabeça dela. Só que ela contratou o hacker, ele falou que ele foi contratado por 40 mil reais, assessores de Zambelli fizeram depósitos bancários e depois entrega de dinheiro em espécie e está tudo comprovado. Então, se já não bastasse o fato grave de Zambelli ter solicitado ao hacker para invadir computadores, senhas, e-mails de figuras importantes do TSE, além de colocar um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes no site, nos arquivos, no sistema do CNJ, Zambelli envolveu assessores. Se você tem assessores, ela, Delgatti, mais outra pessoa, você tem uma organização criminosa. E ela liderando isso, por isso que ela vai ser presa. E como todo mundo sabe que Zambelli vai ser presa, e pelo fato dela ter o envolvimento com o Walter Delgatti, ela foi indiciada pela CPI. A única parlamentar que foi indiciada pela CPI com mandato ou sem, CPI dos atos antidemocráticos, foi a Zambelli. Isso para mim é uma clara demonstração de abandono e fraqueza da deputada. Porque esse tipo de relatório, ele não é feito simplesmente de uma hora para outra sem que haja uma conversa. Houve uma conversa. Nem o André Fernandes, conversa entre oposição e situação, nem o André Fernandes, que foi o autor do requerimento que abriu a CPI, ele que está sendo investigado pelos atos antidemocráticos, virou indiciado. Mas Zambelli virou. Por quê? Por conta do depoimento mais bombástico de todos, que foi o depoimento do Delgatti. Então, sem apoio parlamentar, abandonada completamente, o que ela vai fazer? Nada, ela só pode implorar. Então eu vejo que essa desculpa que Zambelli deu, colocando a mãe no meio, é uma forma dela pedir clemência para o Alexandre de Moraes.
implorar para que o Moraes não venha tão pesado, tão bruto contra ela no julgamento. Mas não tem jeito, né, pessoal? É impossível. Zambelli tem problemas de falsificação, Zambelli correu atrás de uma pessoa segurando uma arma, Zambelli tentou invadir sistemas do CNJ, do Poder Judiciário. Não tem jeito. Mesmo que o Alexandre de Moraes fique ali comovido pelo pedido da mamãe Zambelli, não tem como. Alguma punição Zambelli vai ter. Tanto que os parlamentares, seus colegas, né, já dão como certa a cassação dela. Dão como certa. Isso é uma informação do Robson Bonin da Veja. Uma informação de alguns meses. Os parlamentares absolveram Carla Zambelli numa decisão ridícula do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ela deveria ter sido punida por ter corrido atrás de uma pessoa com uma arma. Ela que tem que proteger o povo porque ela é uma parlamentar, correu atrás e quase tirou a vida, quase provocou uma tragédia nas ruas de São Paulo. Mas o Conselho de Ética falou o seguinte, nós não vamos caçar Zambelli, vamos jogar essa decisão para o STF porque lá o STF vai caçá-la. E o próprio STF já avaliou que o resultado é a cassação de Zambelli. Não há outra opção. Isso já é uma questão pacificada, as pessoas sabem que não vai haver nenhum tipo de manifestação contrária à cassação de Zambelli ou a favor da deputada, então já é algo bem, mas bem pacificado. Tanto que o Bolsonaro, não sei se vocês repararam a respeito de Zambelli, está distante. Ele fez ali uma declaraçãozinha aqui, uma declaração acolá, mas não sai em defesa de Zambelli. Ele não fala absolutamente nada sobre ela, como se ela não existisse. Claro, Bolsonaro tem medo, tem que adotar cautela com ela. Porque ela é uma antiga aliada, ele olha para os votos potenciais dela, talvez para o Eduardo Bolsonaro em 2026, ou para outros bolsonaristas do PL. Então, Zambelli que se lasque, mas ele não pode promover uma ruptura total com ela, porque ela pode colocar a boca no trombone e ela sabe de muita coisa contra o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro adota cautela porque o hacker detalhou conversas dele com o Bolsonaro, nas quais o Bolsonaro prometeu o indulto caso ele fosse condenado. Isso foi relatado na CPI dos atos antidemocráticos, na CPI do 8 de janeiro. O hacker detalhou conversas que ele teve com o PL, conversas com o Bolsonaro, na presença do Valdemar Costa Neto. Então é melhor o Bolsonaro ter muito, mas muito cuidado com toda essa situação para não provocar problemas ou reações indesejadas tanto do Zambelli quanto do hacker. Porque o Delgatti, ele está muito interessado, conforme já foi falado pelo próprio advogado, em fazer uma delação premiada. Eu não sei se vocês viram, mas sempre que sai uma informação sobre o Walter Delgatti, é uma dourada de pílula. O depoimento dele, o depoimento dele na CPI dos atos antidemocráticos foi uma dourada de pílula. Sempre falando, olha, eu tenho mais informações. Olha, eu posso falar mais. E agora, essa história que Zambelli pediu o endereço do Moraes. É sempre, se vocês querem mais, venham fazer o acordo comigo. Porque ele está preso. E o que mais ele quer é reduzir a pena dele. Claro, ele não quer ficar o resto da vida dele preso. Ou cumprir a pena toda. Se ele tiver a possibilidade, com uma delação premiada, imputar Bolsonaro, Zambelli, Valdemar Costa Neto, quem mais quer que seja, para ele está ótimo. Então ele vai destruir Zambelli, restando saber se ele vai puxar para o abismo da destruição Bolsonaro junto.